tabela periódica dos elementos. Em 1869, um professor de química russo chamado Dmitri Mendeleev estava escrevendo um livro escolar para seus alunos quando começou a imaginar como poderia explicar melhor os 63 elementos conhecidos naquela época. Para ajudar a formular seus pensamentos, ele criou uma ficha para cada elemento. Em cada ficha, ele escreveu o nome do elemento, seu peso atômico, suas propriedades típicas e suas semelhanças com outros elementos. Ele então posicionou as fichas como um jogo de paciência e começou a rearranjá-las repetidamente em busca de padrões. Então veio o momento da descoberta. Diante dele havia algo extraordinário. Os elementos se ajustavam em 5 agrupamentos verticais. Cada agrupamento periódico continha membros que eram parecidos entre si, tanto química quanto fisicamente. Mendeleev havia inventado a tabela periódica de elementos. Um mapa que mostrava como todos os elementos estavam ligados uns aos outros. Um mapa tão preciso que ele achava que podia ser usado para prever a existência e as propriedades de 3 elementos que ainda não haviam sido descobertos. Um seria como o boro, ele disse, outro como o alumínio e outro como o silício. Depois, esses elementos foram descobertos e Mendeleev provou que estava certo. Na verdade, houve um pouco de controvérsia, porque um químico alemão chamado Lothar Meyer tivera praticamente a mesma ideia. Mas Meyer não teve tanta coragem assim. E isso é algo bem interessante. Este alemão, que havia tido a mesma ideia de periodicidade e já tinha algumas pistas, não fez as previsões que Mendeleev fez. Aqui vemos o poder de uma previsão bem arriscada para fazer as pessoas aceitarem uma teoria. Não há nada mais poderoso do que fazer uma previsão que não seja óbvia. E aí, torná-la real. E torná-la real. Se você olhar bem suas anotações, eu acho que verá algo muito mais interessante do que aquelas fichas. O que se vê é o seguinte: é como se eu e você tivéssemos de ordenar todas as coisas do mundo. Para começar, devemos fazer uma pequena lista. Então ele fez uma lista dos elementos. Ele colocou no pé da página os elementos listados por ordem de peso, de massas atômicas. Hidrogênio, o hélio ainda não. Lítio, berílio, boro. Então ele os agrupou no papel. Ele escreveu uma tabela experimental. E quando inseriu os elementos na tabela, como eu ou você faríamos, ele os riscou da lista, dizendo: estes se encaixam. Abaixo ele escreveu em alemão: estes não entram, não se encaixam. Estes aqui não são compatíveis. 3 elementos não se encaixavam na primeira vez em que os inseriu na tabela. Toda a tabela estava cheia de riscos. Eu adorei isso. O que nós vemos aqui? E o que vamos fazer na era dos computadores quando não houver mais essas coisas? O que vemos aqui é um ser humano trabalhando, tentando desesperadamente entender o universo. Vemos um rascunho disso. A tabela periódica é o nosso grande ícone. Eu quero dizer, é o que nós associamos à química. Em qualquer sala de química é possível ver uma. Por que a tabela periódica dos elementos é significativa? Ela mudou para sempre a forma como todos aprendem e compreendem os elementos. A tabela periódica dos elementos está para a química, como as notas musicais estão para uma sonata de Beethoven. Para homenagear Mendeleev, seu nome agora está literalmente ligado à tabela periódica. O nome do elemento 101 foi inspirado em seu nome. Ele se chama Mendeleevio. Não são apenas os químicos que gostam da tabela periódica. Eu ouvi que você também carrega uma. Ah, com certeza. Carrego sim. Eu quero ver. Nunca se sabe. E eu a uso muito. Vamos ver. Ela é pequena. Bem, vamos fazer um teste. Tudo bem. O que está abaixo do nitrogênio na tabela periódica? Nitrogênio é 7. O eu que preciso está pensar bastante. abaixo... É o enxofre. Não, você errou. Não, é por isso que eu carrego Quase ela. passou perto.
Ah, o É o fósforo. fósforo. É, fósforo, Fósforo, 15, ele né? é... O fósforo é 15. Precisa adicionar 8 naquele ponto. Então é por isso que eu carrego. Eu não consigo me lembrar. Então é 7 mais 8, 15 fósforo, entendi. Existe um padrão aí, não é?